Mandado de injunção. O mandado de injunção ele foi inserido em nosso ordenamento pela Constituição de 88 e encontra previsão no artigo 5º, inciso 71. Trata-se de ação constitucional de caráter civil e procedimento especial e tem por finalidade suprir a omissão do poder público com o objetivo de viabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tem como requisitos falta regulamentadora, normas constitucionais, eficácia limitada, direitos constitucionais inviabilizados, omissão do legislador. Sujeito passivo do mandado de injunção é a entidade estatal encarregada de regulamentar a norma constitucional. Há duas correntes quanto aos efeitos da decisão no mandado de injunção: a concretista e não concretista. A concretista pode ser individual e geral. Será individual quando a decisão torna efetivo o exercício de direito apenas para as partes. Será geral quando torna efetivo o exercício de direito para todos. A concretista, ainda direta ou intermediária. No primeiro caso, o judiciário torna efetivo o exercício do direito reclamado, independente da comunicação ao órgão competente. No segundo, o judiciário ele comunica ao órgão competente pela regulamentação da norma constitucional de eficácia limitada. Se este continuar inerte, o próprio judiciário efetivará o exercício do direito. Para a corrente não concretista, cabe ao judiciário apenas comunicar ao órgão competente para que adote medidas necessárias e, se for órgão administrativo, terá 30 dias. Habeas data. Habeas data trata-se de uma ação constitucional gratuita que tem por finalidade assegurar ao impetrante o conhecimento de informações sobre sua pessoa e ainda conceder direitos à retificação de dados incorretos e à contestação ou explicação de dados verdadeiros. Encontra previsão no artigo 5º, inciso 72 da Constituição e no plano infraconstitucional na Lei 9.507 de 97. Em outras palavras, a ação de habeas datas, como instrumento de proteção de dimensão do direito de personalidade, destina-se a garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre ela que elas façam parte de arquivos ou banco de dados de entidades governamentais ou públicas, bem como também de todos os atos judiciais, com exceção ao habeas corpus e mandado de segurança. Eu vejo o propósito da questão sobre o habeas data. O empresário do ramo imobiliário ele surpreendeu-se ao tomar conhecimento de que seu nome constava em um banco de dados, como inadimplente de uma dívida, no valor de 500 mil. Embora reconheça a existência da dívida, entende que o pagamento não encontra justificativa no fato do valor que foi condenado em primeira instância. Ainda está sob discussão em grau recursal. Com o objetivo de fazer com que essa informação complementar passe a constar juntamente com a informação principal a respeito da existência do débito, consulta um advogado, que sugere a impetração de um habeas data. O habeas data revela-se adequado nesse caso. Bem, segundo, utiliza-se desse remédio constitucional para acrescentar informações sobre existência de dívida? Sim. Embora o texto constitucional não complete a hipótese específica do caso concreto, a lei ordinária a faz de modo a ampliar o âmbito de incidência do habeas data como ação constitucional. Lembre-se assim que a Lei 9.507 de 97 autoriza o habeas corpus para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável de quem esteja sob pendência judicial ou amigável. Qualquer pessoa física ou jurídica ela pode impletrar o HD, aceitando-se inclusive entes despersonalizados, massa falida, espólio, sociedade, sendo assim todos. Porque o habeas data ele não pode ser impetrado em favor de terceiro, porque visa tutelar direito à informação relativa à pessoa do impetrante. Por sua vez, são legitimados passivos entidades
governamentais ou pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços de interesse público, Serasa, SPC e etc. Só será aceito o habeas data se o imputante houver deduzido pedido administrativo. A este propósito, vale destacar a súmula 2 do STJ. Não cabe habeas data, no artigo 5º, inciso 72, se não houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Ação popular. A ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 73, e no plano infraconstitucional encontra-se regulamentada pela Lei 4717 de 65. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação, e assim ela se destina a ato adesivo ao patrimônio público ou de entidade em que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. A propósito, se observe: Isabela promove uma ação popular no município X e, por entender que determinados gastos realizados estariam causando graves prejuízos ao patrimônio público, o pedido veio a ser julgado improcedente por tal carência de provas. Inconformada, Isabela apresenta nova ação com fundamentos de novos elementos e, mais uma vez, o pedido é improcedente. Neste caso, a ação popular ela pode ser utilizada de modo repressivo ou preventivo. Logo, é incorreto afirmar que a ação popular só pode ser proposta de forma repressiva, sendo incabível, assim, sua proposição antes da consumação de efeitos lesivos ao patrimônio público. Vale repetir que apenas o cidadão tem legitimidade para propor ação popular, sendo ela uma manifestação de soberania popular. Logo, a pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Esta matéria foi objeto do exame 2013. Contudo, se houver existência de ação, serão publicados editais, ficando assegurado ao cidadão, bem como representante do Ministério Público, tendo prazo de 90 dias da última publicação, promover o prosseguimento. Oportuno mencionar direitos de petição e de certidão. Segundo o artigo 5º, inciso 34, a Constituição são todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, direito de petição, os poderes públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos, esclarecimento e situações de interesse pessoal, se houver recusa, o interessado poderá impetrar mandado de segurança, visto que a obtenção de certidões é direito líquido e certo. A prisão do depositário infiel. Não haverá prisão por dívida, salvo a responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. O STF, mas admite a prisão do depositário infiel em razão do Pacto de São José da Costa Rica e da prevalência dos direitos humanos. Artigo 5º, inciso 67. Neste sentido, a fim de espancar qualquer divergência doutrinária e jurisprudencial, o STF editou súmula vinculante número 25 com a seguinte redação: é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Organização político-administrativa. Vamos falar agora sobre algumas noções. E o conceito de federação ele surgiu nos Estados Unidos em 1787 com a Constituição. No Brasil o movimento foi centrífugo, partindo da forma unitária do Império para a Federação, a contar da proclamação da República de 89. O poder político ele passou a ser descentralizado, ou seja, as províncias ganharam status de Estados-membros. No Brasil, a federação ela tem tríplice capacidade e é formada pela união indissolúvel da União, Estados e municípios. O Distrito Federal ele veda-se o chamado direito de secessão, vez que a federação é nos termos do artigo 1º da Constituição indissolúvel. A forma de governo, por sua vez, designa a maneira como o poder é exercido pelo um Estado. Há três formas: monarquia, governo de um só; aristocracia, governo de mais de um, porém de poucos; e república, governo de muitos. No Brasil é adotada a República do Governo.
Repetindo, monarquia, governo de um. Aristocracia, governo de mais de um, porém de poucos. E república, governo de muitos. No Brasil é adotada a republicana. A soberania é atributo da República Federativa do Brasil. A soberania no plano internacional é exercida pela União, representante dos estados brasileiros. E municípios possuem autonomia e não soberania. Num plano intenso, a União também possui soberania. A soberania ela representa um elemento do Estado e outros dois elementos são o povo e o território. A autonomia dos entes federados conduz à auto-organização, capacidade de se auto-organizar, produzindo para tanto suas próprias normas, auto-legislação, desde que de acordo com os preceitos da Constituição Federal. Autogoverno. Os entes federativos têm autonomia para eleger seus próprios governantes. Auto-administração, diretamente relacionada com a distribuição de competências tributárias, administrativas entre os entes da federação sobre a repartição de competências. A Constituição adotou como regra a predominância do interesse, em que enumera os poderes da União. Define indicativamente ou dos municípios que atribui os poderes remanescentes para os estados. Não se esqueça, os territórios eles não gozam sequer de autonomia e são definidos como autarquias federais. O presidencialismo. O presidencialismo é um sistema de governo e democracia, é um regime de governo. É oportuno desde já destacar que a Constituição de 88 ela adotou elementos de federalismo, cooperativismo e federalismo dual na repartição de competências entre os entes federados, distribuindo competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes. Assim sendo, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, competindo a lei complementar, fixar as normas de cooperação. Criação de novos estados, municípios e territórios. Os estados-membros podem se incorporar-se entre si e subdividir-se, ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem outros estados, territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do governo nacional por lei complementar. Ainda nos termos do artigo 48, é imprescindível que o Congresso Nacional ouça as Assembleias Legislativas diretamente envolvidas. Por sua vez, a criação, a incorporação, a fusão e desmembramento dos municípios serão realizados mediante lei estatal, dentro do período determinado por lei complementar, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito. As populações dos municípios envolvidos após divulgação de estudos, viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Referida à lei complementar federal, ainda não foi produzida, tendo havido após a manifestação do STF, modificação no artigo 96, convalidando-se assim a criação, fusão, incorporação e desmembramento dos municípios criados em 31 de dezembro de 2006. Sobre esse tema, vamos observar. Os territórios são autarquias federais com autonomia administrativa, artigo 18, parágrafo 2º e 33 da Constituição. Não integram a federação. A criação, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem, territórios, depende de regulamentação por meio de lei complementar. Lembre-se que os territórios podem ser divididos em municípios. União. A União, no plano interno, não goza de soberania. Trata-se de um ente federado dotado de autonomia que implica em auto-organização, auto-legislação, autogoverno e auto-administração. Pode ser definida como pessoa jurídica de direito público interno. A União ela possui competência de natureza administrativa ou material e legislativa. A competência comum administrativa exclusiva é indelegável. A competência concorrente ela está prevista no artigo 24, inciso 1A, inciso 16 da Constituição. A competência legislativa privativa ela é delegável e vale destacar que está destacado na súmula 39, súmula vinculante 39, segundo a qual compete privativamente à União legislar sobre os vencimentos dos membros dos policiais civis e militares do Corpo de Bombeiros, etc. A competência administrativa comum pertence
a todos os entes da Federação, União, Estado, Distrito Federal e Município. Por sua vez, a concorrente ela não se aplica aos municípios. Estes podem, eventualmente, tratar de qualquer matérias relegadas a outros entes, desde que seja presente interesse local, no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição. A competência comum ela é considerada cumulativa, ou seja, qualquer ente federado pode exercê-la, juntamente com os demais, versando sobre os mesmos aspectos. Já a competência concorrente é não cumulativa, porque cada pessoa política tratará de um elemento diferente dentro da mesma matéria. Artigo 24, inciso 2º da Constituição. A União, em se tratando de competência legislativa concorrente, cabe a edição de normas gerais, devendo aquelas de caráter especial ser produzidas pelos Estados-membros. A competência tributária da União encontra a previsão no artigo 153. A União ela possui uma competência tributária residual, podendo estabelecer novos impostos ou contribuições federais, desde que não coincidentes com fatos geradores de base de cálculos. Artigo 154, inciso 1, 195, parágrafo 4º da Constituição.